Bem, queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias nessa manhã no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, mais uma vez, assim como foi na semana passada, mas nós vamos ler a parábola seguinte, aquela que nós refletimos na semana passada. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9 até o versículo 14. É um texto mais conhecido, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, também chamada de a parábola do fariseu e do publicano. E nós vamos continuar refletindo nessa série de mensagens chamada A Moral da História, nessas parábolas de Jesus, nessa manhã, nesse texto. Caso você esteja com a sua Bíblia aberta ou ligada, Lucas 18, a partir do verso 9, o texto também vai ser projetado aqui nas TVs da frente. Diz assim a Bíblia: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Vamos orar? Senhor, é diante da Tua palavra que nós estamos nessa manhã mais uma vez. Nós te pedimos nesse culto oferecido a Ti, que o Senhor agora nos comunique a Tua eterna verdade, a Tua palavra que é geradora de vida no nosso coração, a Tua palavra que edifica, que confronta, que conforta, que consola, que alegra, que esta seja uma manhã de encontro com o Senhor, através da Tua palavra, e que possamos sair daqui reconhecendo o som da Tua voz, através do texto bíblico, e possamos perceber a operação do Teu Espírito Santo, aplicando a verdade do texto em nossa vida, em nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza, mas assim, certeza mesmo, que você conhece, ou pelo menos já teve contato com alguém que se acha. Você ouviu essa expressão? Fulano está se achando. Fulano se acha muito. Acho que essa é uma expressão muito carioca até, né? Mas eu tenho certeza que enquanto eu falo isso, talvez você tenha aí lembrado do rosto da pessoa. Essa pessoa se acha demais. A pessoa que se acha é aquele tipo de pessoa que precisa se sentir o centro das atenções. Tudo é sobre ela. Tudo é para ela. A pessoa que se acha é aquela que adora enfatizar sempre as suas virtudes, os seus talentos, as suas conquistas. E ela fala disso o tempo todo e ela quer que todo mundo saiba disso. E em tempos de redes sociais, muitas pessoas que se acham se revelam nas redes sociais. Algumas porque se acham muito bonitas, algumas porque se acham muito inteligentes, algumas porque se acham muito culturais, algumas porque se acham todas essas coisas ao mesmo tempo. E aí se acha bastante mesmo, não é verdade? É aquela pessoa que você sai para conversar, você tomou a estúpida decisão de sair para tomar um café com aquela pessoa, e ela domina a conversa. E ela passa o tempo todo falando apenas de si. E talvez, depois de um longo tempo, ela percebendo que só ela falou, ela vire para você e diga: olha, me desculpa, eu já falei muito aqui de mim, fale você agora um pouco de mim. O que você acha disso tudo que eu falei? O que você acha disso tudo que eu sou? E queridos, por estranho que pareça, por mais esquisito que soe, algumas pessoas acreditam ser possível se aproximar de Deus mais ou menos com esse mesmo coração de quem se acha. Algumas pessoas acreditam que podem se aproximar de Deus exibindo aquilo que elas consideram as suas virtudes. E olha, elas são tão virtuosas
Elas são tão caridosas, tão bondosas, tão gentis, que com toda certeza Deus não apenas as aceitará em sua presença. Quem sabe Deus convocará os anjos para que aplaudam a aproximação dessa pessoa enquanto se apresentam diante de Deus. Elas acreditam que carregam em si mesmas coisas muito admiráveis que hão de encantar os olhos de Deus. E acredite, por mais que aqui eu esteja fazendo um esforço mais exagerado para a ilustração, isso pode estar mais perto de você do que você gostaria de admitir. Esse tipo de coração, ao se aproximar de Deus, pode estar mais perto da gente do que a gente gostaria de reconhecer. E a parábola que nós lemos hoje foi contada por Jesus exatamente para nos dizer qual é o caminho para Deus. No sentido de que nos ensine quais são os tipos de sentimentos, qual é a postura, qual é a consciência que devemos ter no coração ao nos achegarmos a Deus. Ao mesmo tempo, quais os sentimentos, quais posturas e quais pensamentos nós não devemos ter em nossa aproximação de Deus. Para isso, Jesus conta uma história. E Jesus conta uma história que tem dois personagens. E eu quero que a gente entenda brevemente o que é essa parábola, para que a gente entenda como ela se aplica a nós. Dois personagens principais, como lemos, um fariseu e um publicano. E os dois estão num mesmo movimento, ou seja, os dois estão indo para a igreja orar. Diz o texto: ambos, fariseu e publicano, subiram ao templo para orar. E olha, um deles você esperaria encontrar lá. Aliás, qualquer pessoa que ouvisse a história contada por Jesus esperaria encontrar o fariseu no templo, orando. Afinal de contas, o fariseu era alguém que fazia parte do mais poderoso grupo religioso dos dias de Jesus. O fariseu era um devoto de Deus. O fariseu era alguém que estava sempre no templo. O fariseu era alguém que orava constantemente. O fariseu era alguém que conhecia a lei de Deus e ensinava a lei de Deus ao povo. O fariseu era uma referência da religiosidade para o povo de Deus nos dias de Jesus. Então, é claro, nenhuma novidade você pensar num fariseu indo ao templo orar. Nenhuma novidade você pensar num cristão indo à igreja cultuar. Mas o outro, talvez você ficaria surpreso de ver aparecer. O outro personagem que Jesus coloca na história, porque ele é um publicano. E um publicano era considerado como uma espécie de delinquente, um traidor do seu próprio povo. Um publicano era um cobrador de impostos. Ele era um judeu, do povo judeu, que prestava serviços para o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo para Roma. Então, os seus compatriotas olhavam para ele com um sentimento de asco, nojo, repulsa. Como você pode dizer-se parte do nosso povo? Como você pode dizer conhecer o nosso Deus, a lei do nosso Deus, e ainda assim, pelo seu egoísmo, ou pela sua avareza, ou pelo seu desejo de ganância, de ganhar mais, você toma do seu povo, você está extorquindo o seu povo, beneficiando Roma. Então você não imaginava que essa pessoa tão desprezada estivesse indo para a igreja, no mesmo momento que o religioso estava indo para a igreja orar. E eu quero convidar você a refletir comigo nessa manhã na atitude de cada um desses personagens da parábola e o que revela a oração que eles fazem. Nós vamos olhar para a atitude de cada um deles e para a oração que eles fazem. E o quanto isso nos fala da forma apropriada de nos aproximarmos de Deus, ou como isso nos fala do caminho adequado para Deus. Primeiro, eu quero que você olhe para o fariseu comigo. Olha o que diz novamente os versos 11 e 12. Jesus descreve a postura do fariseu. Diz assim: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano.
Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganha. Eu não sei se está claro para você, mas esse fariseu é exatamente aquele tipo de pessoa que se acha. E ele leva para a oração essa sua certeza de virtudes morais como quem se apresenta diante de Deus com uma régua. Ele tem uma régua moral e uma régua religiosa. E ele está interessado em medir a si mesmo diante de Deus em comparação com os outros. Porque a oração dele é: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. E ele lista o pecado de outros homens. Depois ele diz: também te agradeço porque não sou sequer como este publicano que indevidamente está na tua casa orando. Ou seja, ele traz uma régua moral e religiosa para medir a sua própria vida diante de Deus, se comparando com os outros. Ele não é como os outros homens, na verdade, ele sabe, ele se sente melhor do que todos eles. Quando se mede em comparação aos outros, especialmente quando se mede em comparação ao publicano, que Jesus coloca na mesma cena, ele declara a sua superioridade. Sabe como a gente poderia colocar a oração que ele faz numa versão atualizada? Seria mais ou menos assim: Deus, eu te agradeço porque eu sou muito superior aos outros. Eu sou melhor. Eu excedo. Eu tenho mais valor por isso. Essa é a oração que ele faz. E sabe, queridos, essa prática é tão perigosa quanto comum. Ela é tão perigosa quanto comum. Mais comum e mais frequente do que gostaríamos de admitir. Sabe por quê? Porque frequentemente nós nos comparamos aos outros. Mesmo percebendo que no fim toda comparação é desonesta e inútil, nós, se não tomarmos cuidado, vivemos a nossa vida a nos comparar com os outros. E o que geralmente nós fazemos para suportar viver, para nos sentir bem, nós quase que involuntariamente preferimos nos comparar aos outros, que em determinadas áreas específicas que nós sabemos que vamos bem, lidamos bem, eles não vão bem e se dão mal. E quando nos comparamos nessas áreas com os outros, nos sentimos virtuosos, melhores, mais bem-sucedidos. Em todas as áreas você pode se comparar. Na sua profissão, na área acadêmica, na questão da estética, na questão religiosa. Você toma alguém e você se compara a esse alguém, e geralmente essa comparação ela é desonesta, mas favorável a você. Ela serve para você se sentir melhor. Nós fazemos isso hoje em dia, ou as pessoas fazem isso hoje em dia, quando, mais uma vez, publicam aquilo que elas pensam nas redes sociais, como um Twitter, publicam os lugares que elas frequentam e as coisas que elas gostam de fazer, como no Instagram. Ela não está simplesmente vivendo. Ela está, como diz a canção do Thiago York, instagrameando a vida. Ela está dando publicidade a tudo que ela faz, num desejo silencioso de quem diz: me admirem, vejam como eu sou saudável, vejam como eu sou inteligente, vejam como eu sou feliz, vejam como eu faço festa. Vejam. Porque essa comparação vai me fazer bem, porque você agora não está no lugar que eu estou, você não está comendo o que eu estou comendo, vestindo o que eu visto, celebrando como eu estou. Comparação. Mas ela não é só desonesta, ela é inútil. Sabe por quê? Porque o padrão que nós devemos usar para nos medir, o padrão que nós deveríamos usar para medir a nossa ética, a nossa retidão moral, é o padrão do próprio Deus que nos criou para refletir a sua imagem. Não é isso que a Bíblia diz? Que fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Que somos criados para refletir e dar testemunho de quem é Deus? Então, qual o padrão que eu deveria tomar para medir a minha vida? Padrão moral, padrão ético? O próprio Deus. Nós nos esquecemos, queridos, que naquele último dia, Deus não nos comparará com o pior dos homens.
Deus nos comparará com o melhor dos homens, que é Jesus. Naquele dia, diante do Senhor, Deus não vai pegar uma calculadora e dizer, bom, realmente, comparado a Joãozinho, Roberto mentiu menos, Roberto falou menos bobeira, Roberto pensou melhor acerca dos outros. Então, nessa comparação aqui, Joãozinho é condenável, mas Roberto merece alguma coisa, média 7, dá para passar. Não é assim que funciona. Naquele último dia, o referencial diante de nós será Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo. E comparado e pesado na balança com Jesus, você acha que você consegue medir força? Esse é o ponto. Mas veja, esse fariseu estava cego por causa do seu orgulho. E isso não era o único problema. Porque ele não carregava apenas uma régua. Você leu o texto comigo? Não parece que ele carrega um currículo na mão também? Você percebe o que ele recita para Deus que ele tem feito? Olha o verso 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele podia de fato fazer isso. Ele podia ter uma vaidade pessoal de quem faz isso. Eu conheço gente que diz que faz jejum todos os dias. Entre 11 da noite e 7 da manhã, ela está sempre de jejum. Sempre, todos os dias. Ela consegue fazer o jejum. Mas esse religioso parecia se gabar de algo diferente. Ele fazia muito mais do que esse jejum viável. Ele fazia o jejum do sacrifício. E se orgulhava disso. Ele está se gabando das coisas que ele faz. Como Jesus fala na introdução da parábola, esse fariseu é o típico caso de alguém que confiava em sua justiça própria como algo que o credenciava diante de Deus. Gente, para pensar um pouquinho aqui comigo. Não é impressionante que esse homem esteja se gabando dentro da igreja, diante de Deus, em oração? Já parou para pensar nessa cena? Não impressiona? Porque uma coisa é assim, sentado na mesa, petiscando uma batatinha frita, conversando sobre futebol e sobre a vida, de repente o cara é tomado por um desejo vaidoso de falar de si. Tá bom, você entende. Agora, ele vai à casa de Deus para falar com Deus. E ao falar com Deus, ele apresenta uma lista de virtudes que ele acredita de fato serem muito virtuosas, que vão encantar a Deus e o credenciar diante de Deus. Arrogância, soberba, indiferença aos outros, porque ele diz, eu não sou como os outros homens, eu não sou como o publicano. Todas essas coisas faziam com que o dedicado religioso da parábola estivesse cada vez mais longe de Deus. Isso é tão sério, porque nós podemos nos afastar de Deus em nome de Deus. Era o que esse homem estava fazendo. Ele se gabava de sua religião para cultivar um coração reprovável diante do próprio Deus. Quantas pessoas não se valem do discurso religioso, e vamos falar do nosso próprio quintal, quantos cristãos não se valem de sua própria fé cristã como instrumento ofensivo ao outro que não compartilha a mesma fé que ele, como forma de fazê-lo sentir-se superior e melhor do que outro, mais digno de Deus do que outro, mais amado potencialmente por Deus do que o outro, sem se dar conta que cultivar um coração assim, que exalta a si mesmo ao invés de ser quebrantado diante do próprio Deus, te afasta de Deus. Toda tentativa de justiça própria é um grande perigo, porque nos afasta da graça de Deus, nos tornando pessoas incapazes de reconhecer as nossas próprias falhas. Você percebe a oração que Jesus coloca nos lábios do fariseu? Eu te agradeço, Deus, por não ser como os outros homens que são ladrões, corruptos,
e adúlteros. E de fato, ele poderia não estar mentindo, porque ele nunca praticou um ato de corrupção, nunca roubou nada de ninguém, nunca adulterou. E isso o fazia sentir-se melhor diante de Deus. Só que essa soberba, essa arrogância, essa justiça própria da qual ele se envaidecia, cegava o seu olhar para a graça de Deus. E o fazia esquecer que ele precisava do olhar gracioso de Deus, porque o Deus para quem ele estava orando na parábola não é como o homem que vê as exterioridades, não é como o homem que pode flagrar o seu adultério, pode perceber a sua mentira, pode ver o seu ato de corrupção. O Deus a quem ele estava orando vê o que o homem não vê, sabe o que o homem não sabe, sonda o interior, conhece a mente, os desejos, o pensamento e o coração. Quem aqui no nosso meio poderia dizer, se Deus decidir um único dia, não precisa ser a vida toda, um único dia de 24 horas, colocar num telão, em 4K, som e imagem digital, em cena, tudo que você e eu somos capazes de desejar, pensar e sentir num dia de 24 horas, não tem um de nós que não ficaria completamente constrangido e envergonhado. Não é verdade? Só que esse homem acreditava tanto em sua justiça própria, que ele se esquecia da graça de Deus e não conseguia enxergar as suas próprias falhas, porque era mais fácil enxergar a do outro, a mais visível, a mais aparente e a mais condenável. Mas há um segundo personagem, certo? É o publicano. Esse segundo personagem da parábola de Jesus é totalmente diferente do primeiro. Não apenas porque o primeiro é um religioso respeitado e esse segundo é um pecador desprezado. Ele é muito diferente porque se o fariseu tinha as suas mãos cheias de um currículo religioso para apresentar para Deus, de virtudes que ele acreditava ser louváveis diante de Deus, as mãos do publicano que ora são mãos vazias. Ele não tem nada para apresentar para Deus. Ele não tem nada para entregar. Tudo sobre esse publicano na parábola revela a sua contrição e o seu quebrantamento. Se o outro é soberbo, altivo e cheio de justiça própria, o publicano é quebrantado e contrito. Veja o que diz o verso 13. Mas o publicano ficou à distância. Tenta imaginar a cena. Tenta imaginar o fariseu entrando num lugar que ele já estava tão acostumado a entrar sempre, e indo até a frente, até o altar, ficar de pé e fazer a sua oração a Deus, que falava mais de si mesmo do que do próprio Deus. Mas agora o publicano, ele até passa pela porta, mas ele fica distante. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Humildade é o que transparece na sua postura e na sua oração. Ele fica à distância, porque ele sabia que o seu pecado o separava de Deus. Ele fica distante, porque diferente do fariseu, ele tem uma noção muito mais clara de quem é o Deus a quem ele se aproxima e de quem é ele. E de que o seu histórico, as suas práticas, os seus atos anteriores àquele movimento eram reprováveis diante do Santo dos Santos. Então ele entra, mas ele fica à distância. Ele está envergonhado por causa dos seus pecados, por isso ele nem ousa levantar os olhos para os céus. Você imagine o outro fariseu erguendo os seus olhos, abrindo os seus braços e dizendo que agradece a Deus por não ser como os outros homens, enquanto esse não conseguia deixar de olhar para baixo, para o chão. Ele tem vergonha, ele sabe diante de quem ele está, ele sabe que não há justificativa, desculpa para os seus atos diante do Deus que ele se encontra. Ele se sente triste por sua condição. E ele demonstra essa tristeza batendo contra o próprio peito. Enquanto ele ora. E ao invés de olhar para si mesmo, em busca de motivos que o credenciem para Deus,
Veja que em nenhum momento ele fala, Deus, de fato eu tenho pecado, eu tenho falhado, eu tenho tropeçado, mas olha, eu quero lembrar a Ti que naquele dia, semana passada, eu cometi um ato de extrema bondade que eu não era obrigado a fazer, e eu peço que o Senhor considere esse ato, por favor, não. Ele bate contra o próprio peito, clamando, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Como quem diz, eu me aproximo de Ti, sem nada nas mãos para Te oferecer. Eu me aproximo de Ti, confiando muito mais na Tua misericórdia do que na minha inocência. Então, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E talvez você pense assim, bom, não há nada de estranho nessa cena, Roberto. Porque primeiro tem um religioso orando. E é claro que se aquele primeiro homem era alguém que de fato conhecia Deus e temia Deus e conhecia a sua palavra, ele tinha uma espécie de vida mais afeita ao tipo de vida que Deus espera. Então, quando ele ora agradecendo as virtudes que ele manifesta, ele ora agradecendo como alguém que se percebe parte do próprio povo de Deus. E o outro não ora de modo estranho como de fato deveria orar, ele é um pecador, ele é culpado. Então ali ele está quebrantado. Todas as coisas estão no seu devido lugar. Mas como é que Jesus encerrou a história? Verso 14. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Eu já encerro o versículo daqui a pouco, mas pense nisso por um instante. Tudo o que dizia enquanto orava, o fariseu, ele dizia como quem procurava se justificar diante de Deus, apresentar credenciais que fizessem Deus olhar para ele e dizer, de fato você é justo, pelos seus méritos. O outro só pedia misericórdia e se confessava pecador. E Jesus vai dizer que apesar dos esforços enormes do primeiro, quem foi para casa justificado diante de Deus foi o segundo, que não tinha currículo, que não tinha régua moral nas mãos. Jesus conclui, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O fariseu tinha as mãos cheias de justiça própria e o coração cheio de orgulho. O publicano tinha as mãos vazias e o coração quebrantado. E foi esse publicano, sem nada para oferecer a Deus, que recebeu da parte do próprio Deus a declaração de que estava justificado. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que ninguém jamais será contado como justo aos olhos de Deus por confiar em si mesmo. Isso é uma armadilha terrível, irmãos. Se você acredita que Deus te considerará justo por causa da sua própria justiça, por causa das suas próprias conquistas espirituais, religiosas, morais, você está num grande perigo, porque a única maneira de alcançar essa justificação é confiando na justiça de outro homem feita em seu lugar. A única forma de você ser declarado justo, não tendo condições em si mesmo de ser justo, é alguém tomar o seu lugar como um representante e viver de um modo justo como você era incapaz de viver. E dizer que fez isso em seu nome, que fez isso por você, que fez isso no seu lugar. E sabe o que é mais interessante? O homem que está contando essa parábola, o próprio Jesus, adquiriu a justiça que é acreditada a todos os crentes, ao ser recebida pela fé. É o homem Jesus contando essa parábola, o justificador dos pecadores. Olha o que diz Romanos no capítulo 5, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo falando sobre essa justificação pela fé. Ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, a fé que crê que Jesus é o substituto perfeito, que Jesus tomou o seu lugar, que Jesus é o seu Salvador e Senhor, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, e ele repete,
pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes. O que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia está nos ensinando, é que os méritos da nossa aproximação de Deus são de Cristo. E que no reino de Deus, por conta disso, a lógica ela é diferente. Nós podemos nos colocar humildemente diante de Deus e diante das pessoas, como consequência de quem sabe que não tem nada de si mesmo para oferecer ao Senhor. Então veja, algumas lições assim muito práticas para nós. Primeiro, por que você ora em nome de Jesus? Por que você pede coisas a Deus em nome de Jesus? Por que você canta na igreja e diz que está fazendo isso em nome de Jesus? Porque você está dizendo ao Deus santo e justo o seguinte: eu estou perante o Senhor pelos méritos de Jesus. O que me aproxima do Senhor, ou o caminho que me traz até aqui, Deus, não é um caminho construído por mim, não são os meus atos de bondade, de misericórdia, de amor, de solidariedade ao meu próximo, não são os meus atos de coração puro, de pensamentos sempre nobres, de olhares sempre maravilhosos para o mundo e para as pessoas que me trazem diante de Ti, não, é o novo e vivo caminho feito por Jesus, ao morrer numa cruz pelos meus pecados e ao ressuscitar ao terceiro dia para me dar uma nova vida que me põe diante de Ti. Por isso estou em Tua presença, em nome de Jesus. Por isso oro em nome de Jesus. Por isso clamo pela Tua misericórdia, pela manifestação do Teu poder, pelo derramar das Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é dizer: eu não confio em mim mesmo, Deus, mas eu confio totalmente em Cristo, por isso eu oro, por isso eu peço, por isso eu clamo, por isso eu adoro, por isso eu me aproximo. E mais, eu disse que a lógica no reino de Deus ela é diferente, porque nós vivemos num mundo que nos ensina a cultivar a altivez. Nós vivemos num mundo que para ser grande, você precisa mostrar-se grande. Você precisa contar virtudes. Você precisa sobressair. Você precisa se sobrepor. Porque o mundo é um mundo de leões. E você precisa ser um dos leões. É isso que a gente ouve o tempo todo. É isso que a gente aprende o tempo todo. Talvez seja isso que nós sejamos pedidos para fazer o tempo todo no ambiente corporativo e profissional que vivemos. Mas Jesus está dizendo o seguinte: no reino de Deus, reino que vocês foram inseridos, a lógica é outra. Você pode ser humilde diante de Deus, porque você não é louco para se envaidecer diante do santo, mas você pode e deve ser humilde diante dos outros, porque à sombra da cruz, ninguém pode tirar onda com ninguém. E a cruz foi erguida por causa dos meus pecados. Dos pecados dos outros, mas por causa dos meus pecados também. Então a sombra que a cruz projeta é uma sombra que me torna humilde, que não me deixa tirar onda com quem quer que seja. Então eu olho para o meu semelhante ombro a ombro, e não de cima para baixo, como o fariseu olhava para o publicano. Concluindo, queridos, você sabe o que é mais interessante nessa história toda? E eu não sei se você percebeu, em especial se você não estava aqui na semana passada, porque essa é a parábola que continua a parábola anterior do começo do capítulo 18. E o começo do capítulo 18 traz para a gente uma informação muito importante, a de que estas duas parábolas, aqui começa no verso 1 e aqui começa no verso 9, são contadas num mesmo momento. E Jesus não está pregando em praça pública, Jesus não está na praia com pessoas se acotovelando para ouvir o seu discurso, Jesus está numa casa apenas com os seus discípulos. Primeira informação interessante, essa não é uma parábola das multidões, é uma parábola dos discípulos. E por que ele conta essa parábola para os discípulos? O versículo 9 nos dá a resposta, uma resposta que choca num primeiro momento. Ele diz: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. O que Lucas está dizendo?
que naquele grupo de discípulos de Jesus havia alguns que confiavam ainda em sua própria justiça e desprezavam os outros. E talvez num primeiro momento a gente possa até questionar, mas como que alguns deles, andando com Jesus, sendo seus discípulos, sempre na área VIP, de cada pregação de Jesus, eles estavam na área VIP, vendo tudo, percebendo tudo, anotando tudo, às vezes podendo questionar em busca de melhor compreensão, e Jesus explicava para eles, novamente, só para eles, aula particular, privada, masterclass com Jesus. Como que esses homens que viram milagres, como que esses homens que viram a manifestação do poder de Deus através de Jesus, eram capazes ainda de confiar em sua própria justiça e de desprezar os outros, julgando-se melhores do que os outros. Choca, mas sabe o que choca mais ainda? Que a mesma coisa pode acontecer com a gente, enquanto discípulos de Jesus. E vez ou outra, isso acontece. Vez ou outra, a gente nutre no coração um sentimento de que, de alguma forma, se é para abençoar alguém, Deus há de me abençoar. Porque Deus está vendo os meus esforços. Deus está vendo como que eu estou diligentemente buscando me desviar do mal. Deus está vendo como eu estou sendo generoso com a sua igreja. Deus está vendo como eu sirvo a outras pessoas, apesar do meu cansaço. Deus está vendo como eu estou disposto a falar dele no meu ambiente de trabalho. Deus está vendo. E quando Deus olha para mim, de alguma forma, se Ele me comparar com o ímpio, Ele tem que me amar, me aceitar e me abençoar. E a gente pega as coisas que fazemos, porque devemos de fato fazer como discípulos de Jesus, e colocamos a nossa confiança nelas, como aquilo que nos justifica, e não mais a obra de Cristo, o sangue de Jesus derramado. E pior, quando achamos assim que Deus nos deve alguma coisa, inevitavelmente olhamos de cima para baixo, para aqueles que sabidamente não temem a Deus como nós, não lidam com a Bíblia como nós, não falam de Cristo como nós, pelo contrário, o insultam, o caluniam, debocha de seus seguidores no mundo. Então, certamente, nutrimos no coração muitas vezes esse sentimento: eu devo ser melhor. Por isso, queridos, o alerta dessa parábola é que jamais nos esqueçamos de que é a graça que nos salva, é a graça que nos permite estar diante de Deus e não os nossos méritos. E quem sabe que não tem nas mãos nada para apresentar para Deus, apresenta para Deus um coração contrito. Quem sabe que não tem condição alguma de colocar o dedo na face de Deus para dizer: você me deve isso, você me deve esse milagre, você me deve essa bênção, você me deve essa cura, pelo que eu faço. Quem sabe que isso não nos credencia, se aproxima diante de Deus, não com o dedo em riste, mas com o coração curvado, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Me aceita em Tua presença por Tua misericórdia que é tão grande. Essa misericórdia que me salvou, que me sustenta, que ela me aceite em Sua presença, que ela me abençoe. E essa graça que recebemos, essa é a segunda lição da parábola, ela deve nos tornar humildes e graciosos com relação aos outros. Porque a coisa mais esquisita é sairmos de casa todos os dias esperando que Deus nos trate do céu com misericórdia e estarmos indispostos a tratar o nosso próximo com a mesma misericórdia. Eu espero de Deus um tratamento e ofereço ao próximo outro tratamento. Graça recebida deve ser graça compartilhada. Misericórdia recebida deve ser misericórdia compartilhada. Por isso o chamado aos discípulos de Jesus é sermos pacificadores, misericordiosos, compassivos, como Jesus é. Como Jesus é. Então que o nosso coração saia daqui nessa manhã pensando em que caminho nós temos tomado para nos apresentar diante de Deus. Como você se aproxima de Deus? Quando ora, quando pede as coisas que pede, e devemos pedir mesmo a Deus todas as coisas, como vimos aqui na última semana,
a oração persistente, a oração contínua. Mas com que coração, com que postura, com que consciência você se aproxima de Deus? A de quem acha que Deus te deve alguma coisa porque você é muito bom comparado aos outros? Ou a de quem tem certeza, de que precisa contar apenas com a misericórdia do Todo-Poderoso para ser aceito na presença dEle e abençoado por Ele? E que essa consciência faça de nós pessoas humildes umas com as outras, entendendo que há uma promessa da Bíblia, e aqui eu encerro. Jesus não mente, e Ele disse, ao encerrar a parábola, que aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham no sentido de se colocarem humildes, eles serão exaltados. Por quê? Porque a mão que exalta é o próprio Deus. Você pode ver o mal, o vil, o ímpio, o cruel, o indiferente a Deus aparentemente sendo exaltado, mas ele faz um esforço sobre-humano para exaltar a si mesmo. O que a Bíblia está dizendo é que os discípulos de Jesus são exaltados pela própria mão do Senhor. Você não precisa tornar-se quem Jesus não chamou você para ser. Você não precisa dizer, eu vou agir assim porque todo mundo age assim, se eu não agir dessa forma eu serei engolido, eu serei colocado de lado, eu serei deixado para trás. Continue acreditando que a mão que se estendeu para te salvar é a mesma mão que exalta você. E a exaltação que Deus faz, homem nenhum é capaz de mudar ou derrubar. Vamos orar? Senhor, te louvamos pela tua palavra mais uma vez nessa manhã. Te bendizemos porque o Senhor nos ensina a viver uma lógica completamente diferente da que o nosso mundo conhece. E nós só podemos viver assim, no poder do teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração sinceramente contrido e quebrantado na tua presença. Não é um coração triste, pelo contrário, é um coração alegre, de alguém que sabe que só pode contar com a vida, com as bênçãos, com a esperança, com o amor e com a alegria, porque achou em Deus misericórdia. E essa misericórdia torna o coração humilde. Essa misericórdia faz do coração quebrantado diante do Senhor, que é tão santo. Essa misericórdia alcançada nos faz ser pessoas dispostas a oferecer também misericórdia ao mundo. Que o nosso desejo, Senhor, seja o de ver outras pessoas conhecendo a Ti como nós conhecemos e podendo se aproximar do Senhor como nós somos chamados a nos aproximar, para receber amor com um coração quebrantado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.